Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de entrar remotamente, uma vez que estou cirurgiado e dentro de uma área que Vossa Excelência conhece muito bem. Certamente eu estaria preparado para, de qualquer maneira, estar aí no dia de hoje, mas com o próprio conselho de Vossa Excelência, que é da área, eu realmente estou aqui acamado, mas com essa participação e sendo grato a Vossa Excelência, em nome da nossa amizade, e a maneira como Vossa Excelência conduz tão bem essa comissão, diferenciando o homem, que Vossa Excelência é um indivíduo muito educado, preparado, e a sua posição como presidente desta comissão nessa sessão de recondução do senhor Gonet, procurador da República. Eu começo, senhor presidente, até porque eu estive aí quando ele foi conduzido e quero lembrar que não recebo, porque penso que as pessoas precisam ser sabatinadas aí, mas numa forma de atender um amigo querido, dos mais preparados senadores dessa casa, porque tenho amplo respeito pelo próprio conteúdo e a pessoa que é, o senador Marco Rogério, e que me pediu para poder receber o senhor Gonet, dizendo que ele era seu professor, que estava fazendo uma pós-graduação, que era uma pessoa educada, fez uma série de considerações e eu acabei recebendo para ouvi-lo. E só ouvi. As únicas coisas que ouvi foi aquilo que eu pontuei sobre Constituição, sobre respeito à Constituição, sobre respeito aos nossos códigos, ao ordenamento jurídico nacional, e ouvi do senhor Gonet que ele certamente respeitaria a nossa Constituição, aliás, essa finada, sepultada há muito tempo no Brasil. Ao ser sabatinado, eu lhe faço uma pergunta, porque lá ele estava no TSE, quando votou. Eu não sei se tinha alguma coisa a ver com missão dada, missão cumprida, mas essa frase, esse guarda-chuva vale para todos, vale para tudo, missão dada, missão cumprida. Eu perguntei ao senhor Gonet, onde o senhor encontrou respaldo jurídico? Respaldo jurídico. Não é conversa. Respaldo jurídico. Onde está juridicamente o respaldo? Para que o senhor pudesse também votar pedindo inexigibilidade do único crime que Jair Bolsonaro cometeu: falar mal das urnas, primeiro. Falou da mesma forma que falou o senhor Flávio Dino, que falou o senhor Lupe, que eu falei, que eu continuo falando mal das urnas. Se reunir com embaixadores, papel de um presidente da República, repetindo o gesto de um ministro de uma corte superior, o senhor Fachin, não é? Que havia se reunido. Fora desses crimes, o senhor Gonet, onde é que está o crime de Jair Bolsonaro para que ele se tornasse e estivesse inelegível? Naquela ocasião, o senhor não soube me responder. Bom, o vídeo está aqui comigo, o vídeo está postado nas minhas redes, eu não tenho tempo para colocá-lo no telão, mas o que eu tenho é o senhor gaguejando, porque não há qualquer amparo jurídico para tal. Foi isso que ocorreu. Nos casos da condenação de Jair, a sua denúncia, que foi feita já como PGR, que é uma coxa de retalhos, e eu diria que é o encontro do nada com coisa nenhuma, então somente para cumprir um roteiro,
onde o Ministério Público é a defesa daquele que se sente ofendido, da vítima. O Ministério Público é o advogado da vítima. Mas não. Nesse caso, o Ministério Público, ele se tornou parte da engrenagem daqueles que determinaram. Temos uma missão pela frente: tirar Jair Bolsonaro do processo eleitoral. Faço aqui rapidamente uma abertura para dizer ao senador Flávio Bolsonaro que eu concordo, assino embaixo, com todas as suas palavras. Vossa Excelência, além de ser senador da República, não tem ninguém aí que esteja acima de Vossa Excelência. Vossa Excelência não é um garoto, e se fosse, não merecia estar recebendo... Senador Magno, um segundo. Por gentileza, senhores e senhoras, nós estamos tendo a participação de um colega senador e dificulta o entendimento às suas exposições. Eu peço encarecidamente o devido e respeitoso silêncio. Senador Magno, por gentileza, continue. Muito obrigado, senador veneziano. O senhor pode repor meus 5 minutos? Senador, eu sou um tanto quanto prolixo, mas não usei mais do que 10 segundos. Por gentileza, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. E Vossa Excelência não está aí para receber reprimenda de ninguém, ou um passa-moleque. Vossa Excelência é filho de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é seu pai, é seu sangue. E Vossa Excelência precisa, de fato, defender com todas as forças. E nenhum sabatinado está aí para poder ser amanteigado, para poder ser aliviado. É uma autoridade que vem aqui para ser reconduzido. Precisamos medir os termos. Eles não medem os termos. Eles mentem para poder galgar o cargo onde eles querem chegar. Com relação às condições técnicas colocadas também pelo senador Jorge Seife e ratificado pelo senador Amin, com relação à anistia em que Vossa Excelência, e está na mídia, não é invenção nossa, de que é inconstitucional. O senhor diz que é inconstitucional antes de ser votado. Quando, na verdade, a verdade vem à tona, provocado lá atrás, quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva era deputado federal, e tantos outros que votaram a favor por uma intervenção do CAO, e, na verdade, o que Vossa Excelência está fazendo não é o CAO, é um caô, porque está antecipando aquilo que nem votado foi. E com relação ao impeachment de ministros, não adianta tentar dourar a pílula, não adianta tentar usar palavras bonitas agora, porque o senhor está na recondução, está do outro lado do balcão. Mas cometeu o crime. Se existe fato determinado, ministro Supremo tem que ser, e pode sim ser, impeachmentado por essa casa. O seu Alexandre de Moraes, e aqui leio o que ocorreu, por exemplo, senhor Gunê, o pedido de impeachment de Gunê e a delação de Mauro Cid. Ora, vou tentar ler aqui, foi protocolado no Senado pedido de impeachment e eu assinei. O PGR omitiu dolosamente, diante de abuso de autoridades, violação de direitos fundamentais cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes durante a audiência de inquisição do tenente-coronel Mauro Cid, dia 21 de novembro de 24. Essa audiência, que deveria buscar a verdade, ocorreu sobre 15 segundos. E intimidação com ameaça direta a Mauro Cid, seus familiares, forçando-o a confirmar uma narrativa preventiva construída. E tudo isso
senhor PGR, tudo isso foi feito na sua presença, sem qualquer intervenção, sem defesa da legalidade, sem voz do Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes calou Vossa Excelência, fazendo uma ameaça ao Mauro Cid, e Vossa Excelência não interveio. E isso foi um crime que foi cometido. Onde é que estava Vossa Excelência? Porque Vossa Excelência não reagiu, porque ele não é o delegado, ele só é a vítima, ele não é o Ministério Público, ele é a vítima, ele é o juiz e ele é o inquiridor. Ele inquiriu, ameaçou a família, ameaçou a filha, ameaçou o pai, ameaçou a família do Mauro Cid, e Vossa Excelência estava lá. E quando ainda no outro momento nesse julgamento, ele fala de documentos que foram inseridos durante a peça, que Vossa Excelência, a peça acusatória ao senhor Jair Messias Bolsonaro. E já encerra o senhor presidente, dizendo o seguinte: ele abriu um segundo inquérito contra Jair Bolsonaro porque ajudou o filho Eduardo. Porque Eduardo está nos Estados Unidos defendendo o Brasil. Só para lembrar o senhor que não sei como o senhor se manifestou e onde estava quando a esquerda, quando o Lula estava preso por peculato, por lavagem de dinheiro, por formação de quadrilha, eles foram para o exterior com dinheiro público, foram até Al Jazeera, foram ao mundo árabe, foram aos democratas americanos buscar ajuda para que pudesse livrar o Lula da cadeia. Eles podem fazer, as fotos estão comigo. Se o senhor quiser, eu mostro as fotografias de Chico Alencar, de Jandira Fegali, de Randolph, de tantos outros que estão aí, que foram lá buscar. Ora, qual o erro que eles cometeram? É o lado político deles, é o espectro político deles. Qual é o crime de Eduardo Bolsonaro? Senador Magno Malta, peço a Vossa Excelência, eu posso concluir. Eu vou encerrar agora. Ele foi lá como deputado e fez o que eu tinha feito lá no começo, junto com o Girão, com o Paulo Figueiredo e o senador Girão, depois o senador Jorge Seife, depois o senador Portinho, depois todos nós juntos. Eduardo foi e ficou. Eduardo é sangue, Eduardo é filho, Eduardo é brasileiro. Para concluir, senador. Pela sua pátria. Encerro. Então, ele não pode. O senhor abriu um inquérito. E nisso, Vossa Excelência deixou Eduardo, deixou o pastor Silas Malafaia, o Paulo Figueiredo, e inocentou, tirou Jair Bolsonaro. Para concluir, senador Magno. Já estou concluindo, meu querido baiano, aluno do mestre Bimba. Estou encerrando. Por favor. Por favor. E deixou de fora. Pela veemência de Vossa Excelência, eu percebo que Vossa Excelência está plenamente recuperado. Pelo menos a voz está boa. Está em plena forma técnica e física e política. Eu agradeço a Vossa Excelência e vou passar a palavra agora essa última frase. O senador... Vossa Excelência, o doutor Gunê, deixou de fora, nesse segundo inquérito, o presidente Bolsonaro. Pois é. Você deixou Senador Bolsonaro Magno, de fora? Por que Alexandre de Moraes... Não posso cortar, ele é um senador, tem que respeitar. E quero encerrar dizendo... Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra